Uma das melhores formas de aumentar seu vocabulário em inglês e de melhorar seu listening é, sem dúvida, usar texto com áudio, seja de uma história ou de uma conversa. A sua capacidade de entender o inglês simplesmente aumenta de forma extraordinária. Você quer ver isso na prática? Bom, é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu sou o Gabriel, seja bem-vindo ao canal e bora aprender inglês. O que você está vendo agora aí na sua tela é o texto de uma história bem curtinha que nós iremos utilizar neste vídeo como base, só para você ver o quanto que texto com áudio é bastante eficaz para aprender inglês. E aí o que acontece? Eu tenho tanto o texto e tenho o áudio também. E a intenção aqui é que a sua compreensão ela vá crescendo de forma progressiva. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o áudio da história, somente o áudio você vai ouvir. E depois vou colocar esse mesmo áudio da história, só que agora acompanhando com o texto, o que vai te ajudar um pouco mais. E depois a gente vai ver o mesmo áudio passo a passo e tendo a tradução como uma ferramenta para nos ajudar nessa compreensão. E no decorrer de todo esse processo, você vai ver o quanto que vai ter aumentado a sua capacidade de entender isso aqui. Vamos lá? Então ouve aí o áudio pela primeira vez sem a ajuda do texto. I've been trying to go to sleep for 2 hours, but I haven't been able to close my eyes. I've been thinking about today. It was my first day at the new job. I keep wondering if I did a good job. I'm wondering if I can get along with my coworkers. The recruiter said I was very qualified for the job. If that's true, I feel like the first day should have been easier. I'm thinking maybe I should write some of these feelings down. If I do, perhaps I'll be able to get some sleep. Então você acaba de ouvir essa curta história e você só teve o auxílio do áudio. E aí o que você entendeu, entendeu. O que não entendeu, ficou para trás. Agora a gente vai ouvir o mesmo áudio, só que agora com o apoio do texto. Então você vai perceber que, principalmente se você já tem uma certa compreensão de inglês, que o texto vai te ajudar a compreender um pouco mais ainda. Então essa junção de texto e áudio é extraordinária para te ajudar na compreensão. Então vamos lá? Ouve aí mais uma vez agora, só que com o apoio do texto. I've been trying to go to sleep for 2 hours, but I haven't been able to close my eyes. I've been thinking about today. It was my first day at the new job. I keep wondering if I did a good job. I'm wondering if I can get along with my coworkers. The recruiter said I was very qualified for the job. If that's true, I feel like the first day should have been easier. I'm thinking maybe I should write some of these feelings down. If I do, perhaps I'll be able to get some sleep. Com a ajuda do texto, agora você conseguiu entender um pouco mais? Então, a ideia é que a sua compreensão seja progressiva. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir todo esse texto aqui. Eu dividi em 4 partes e vamos contar com a ajuda também da tradução. Eu sugiro que você, principalmente que está começando, use a tradução para te ajudar nesse processo de compreensão, para você, ao seu cérebro ir já assimilando o inglês com a ajuda da tradução. Então vamos lá? Então eu tenho aqui a primeira parte que tem a tradução e tem tudo aqui que a gente vai analisar e vamos aprender muitos vocabulários. Ouve então essa parte. I've been trying to go to sleep for 2 hours, but I haven't been able to close my eyes. I've been thinking about today. Então, aqui a tradução nos ajuda a entender o quê? Que ele disse, estou tentando dormir há 2 horas, mas não tenho conseguido fechar meus olhos. Tenho pensado sobre hoje. Então, aqui, o texto, na tradução, a gente entende que existe uma pessoa que está tentando dormir há 2 horas. Então, ela está com dificuldade, mas não tem conseguido fechar os olhos sequer. Tem pensado sobre hoje. Tenho pensado sobre hoje, então isso parece que há uma ansiedade envolvida nessa situação que está atrapalhando essa pessoa cair no sono. Então isso aqui é uma forma
assim, de a gente se envolver com uma história, entender o que está acontecendo. Só que, como eu disse, a nossa compreensão, a ideia aqui é que seja progressiva. E aí, conforme você vai dando cada passo, você vai entendendo mais. Então agora a gente precisa dar um próximo passo, que a gente acabou de dar um passo que é a contar com a tradução, né? Mas precisamos ir além. Não basta só parar aqui. A gente precisa entender melhor o que está acontecendo. Por exemplo, o que significa a palavra able? Estaria na ponta da sua língua aí para você me dizer, sem olhar tradução, sem olhar nada, o que significa a palavra able? Então, esse tipo de foco ajuda muito a gente a compreender. E a primeira coisa que eu marquei aqui para a nossa compreensão é o I've been. I've been. Você pode notar aqui que existe uma contração. Esse I've aqui, ó, para você que não sabe, é na verdade um I have, que seria isso aqui, eu ficaria assim, ó. I have been. I have been. Mas como no inglês tudo tende-se a encurtar, a contrair-se, então fica um I have contraído. E aí a forma de pronunciar também altera, que é I've been. I've been. Esse I've been ou I have been é o present perfect, que significa eu estive, tenho estado, ou venho tendo, venho fazendo, venho sentindo. Aqui é o que? Esse present perfect, ele dá uma intenção de continuidade de uma coisa, de um acontecimento. Então, sempre que você vir num texto, em alguma coisa que você ouvir do inglês, esse I've been ou I have been, entenda que isso é o present perfect e que indica o quê? Indica uma ação que está acontecendo, está em continuidade. É algo que começou a acontecer em algum ponto no passado e está ocorrendo até agora no presente. Para indicar esse acontecimento que deu-se início em algum ponto no passado, mas que está rolando até este presente momento, se usa o present perfect. No caso aqui, I have been ou I've been. E aí você vai perceber que no decorrer do texto, esse present perfect ele está sendo bem utilizado. Então você já de cara entender essa situação já te ajuda bastante. Então, I have been, eu tenho tido, eu tenho feito, eu tenho estado. Compreendeu aí a ideia? E aí eu coloquei aqui duas frases de exemplo para você entender bem. Olha só. A primeira é I had been trying to go to sleep for 2 hours. Aqui é basicamente a mesma frase do início aqui. A diferença é o quê? Que aqui está I have been e aqui está na frase de exemplo I had. Ou seja, esse verbo aqui que está auxiliando, ele está no passado neste exemplo aqui. Porque você vai encontrar esse present perfect nesse estilo aqui, ou no passado, que na verdade já viram um past perfect. E aí, qual é a diferença? Quando você diz I have been trying, você está dizendo, em outras palavras, eu estou tentando e começou a tentar em algum ponto no passado e continua até agora. Eu estou tentando. I have been trying. Ou eu tenho tentado, que dá no mesmo. Este aqui é diferente. I had, passado. I had been trying. Se você encontrar dessa forma, esse I had significa que você começou a tentar, seja lá o que for, em algum ponto no passado, mas porque está had, você também deixou de tentar em algum ponto no passado. No presente agora, essa tentativa sua não é mais uma realidade. Você começou a tentar em algum ponto no passado e foi tentando, foi algo contínuo, por isso que está o bem aí. Foi algo contínuo, mas que parou também já no passado. Então, as duas coisas são passado. O ponto em que você começou a tentar e
o momento em que você parou de tentar. O had vai indicar que você parou já no passado e não que está acontecendo agora. Por que eu estou dando essa explicação? Porque esse present perfect, ele é um pouquinho complicado de se entender. Então, quando você tem isso em mente, todo o resto do texto ou da história, do áudio que você está ouvindo, fica mais fácil de se compreender. Você quer ver um outro exemplo aqui agora sem o uso do present ou do past perfect, que não dá essa intenção de continuidade de uma coisa, de uma ação? Olha só. I tried to go to sleep for 2 hours. Aqui é o passado simples. I tried. Eu tentei dormir por 2 horas. Não tem uma continuidade, só dá a informação de que você tentou dormir por 2 horas. Você ficou 2 horas ali tentando dormir, mas não especifica que você em algum momento, algum ponto ali você começou a tentar e ficou tentando ali por um período e está até agora tentando ou parou em algum ponto no passado de tentar. Neste caso aqui, você vê que não dá não transmite essa informação para você, porque está todo o exemplo aqui, toda a frase está no passado simples. Não tem continuidade. Mas quando você volta para aqui, você vê que tem uma continuidade. Esse exemplo aqui, I had been trying to go to sleep for 2 hours, por causa do had, você vê que teve uma continuidade, só que não está mais agora no presente. E o nosso contexto principal, I have been trying, deu-se início em algum ponto no passado e está acontecendo até agora. Por isso, I have been, está acontecendo. Eu acho que com essa explicação, você consegue entender mais ou menos agora, ou pelo menos um pouco, o uso do present perfect. Beleza? Aí vamos dar continuidade. Temos também a palavra able, que vai continuar, que vai aparecer aqui, ó. But I haven't been able. But I haven't been able. Mas não tem, olha o uso do I have been de novo aqui, só que está no negativo. Ou seja, I have not been. Aqui está I have been e aqui I have not been. Por isso que eu dediquei esse tempinho explicando para você, porque vai ter muito disso nesse texto, apesar de o texto ser pequeno. Então ele está dizendo aqui, ó, but I haven't been able, mas eu não tenho sido capaz. É um ato contínuo. Desde que iniciei lá, não tenho sido capaz. De quê? To close my eyes. To close my eyes. Então, o able aqui significa apto, capaz. No nosso contexto, ele está dizendo negativo, né? Que ele não está sendo capaz de fechar os olhos. E aí, mais adiante, você percebe aqui, ó, I've been thinking about today. Olha de novo o present perfect aqui. Nessa primeira parte, ele já apareceu 3 vezes. Então, eu achei necessário demorar um pouquinho ali naquela explicação para você entender melhor. E aqui de novo, olha só. Thinking, I've been thinking, ou I have been thinking about today. Ou seja, ele começou em algum ponto a pensar sobre hoje e até o presente momento ele está pensando, ele continua pensando sobre hoje. I have been thinking about today. Se aqui estivesse I had been thinking, significa que em algum momento desse dia ele começou a pensar sobre o dia de hoje, mas no presente agora ele já não está pensando mais, ele parou em algum ponto no passado também. Então, neste momento ele não estaria pensando se fosse um I had been trying ou I had been thinking. Entendeu? Então, vamos ouvir mais uma vez, só para a gente fechar? I've been trying to go to sleep for 2 hours, but I haven't been able to close my eyes. I've been thinking about today. Estou tentando dormir há 2 horas, mas não tenho conseguido fechar meus olhos. Tenho pensado sobre hoje. Então, com isso, a gente conclui aqui, a gente já entende que a pessoa está com dificuldade para dormir. Agora, a gente vai para a próxima parte aqui, para dar continuidade nessa progressão da nossa compreensão. It was my first day at the new job.
I keep wondering if I did a good job. I'm wondering if I can get along with my coworkers. Foi meu primeiro dia no novo trabalho. Eu continuo me perguntando se fiz um bom trabalho. Estou me perguntando se consigo me dar bem com meus colegas de trabalho. Então aqui a gente já entende mais um pouquinho que essa ansiedade, essa preocupação dele tem a ver com o seu primeiro dia de trabalho. E aí ele está preocupado se ele foi bem, se saiu bem, se ele fez um bom trabalho, se ele vai se dar bem com os colegas de trabalho. Então é isso aqui que está tirando o sono dele. Tá vendo que esse envolvimento também é parte desse ato de compreender progressivamente? Não tem como você entender uma história, um texto, uma situação se você não se envolver com ela de verdade. Aí, o que eu fiz aqui? Eu separei também algumas palavras que acontecem nesse texto, nessa parte. A primeira dela é o keep. Keep. Se eu te perguntasse o que significa keep, sem você ter tido o apoio dessa tradução, você saberia dizer? Estaria aí na ponta da sua língua? Então, o keep significa manter, guardar, continuar, ficar. Então, é uma palavra que tem várias aplicações. E aí é o contexto que vai decidir qual o significado que ela vai assumir naquela situação. Para nós aqui, o keep, no nosso contexto, ele diz o seguinte: I keep wondering. Esse keep significa continuar. Então ele diz, eu continuo me perguntando. Keep, nesse caso, é continuar. E com isso a gente vai para a próxima palavra, né, que é uma palavra grande até, wondering. Wondering. Esse wondering é o equivalente a imaginando, questionando. E na tradução aqui no nosso contexto foi traduzido para o quê? Me perguntando. Então, quando você diz I'm wondering, é o equivalente a dizer estou me perguntando. I'm wondering, me perguntando. E também nós temos uma outra estruturinha aqui, ó, get along, que é na verdade um phrasal verb. Esse get along, ele tem algumas aplicações e ele pode significar se dar bem ou lidar bem, que vai dar no mesmo aqui, só formas diferentes de falar a mesma coisa. E ele tem algumas outras aplicações que não vem ao caso aqui, eu não coloquei aqui. Mas no nosso contexto, que é o que vamos nos ater aqui, esse phrasal verb, o get along, significa se dar bem, lidar bem, mas não no sentido de levar vantagem. Esse se dar bem ou lidar bem é no sentido de ter uma boa convivência, de ter um bom relacionamento com alguém. E aí você pode observar que no contexto aqui está significando realmente isso. Estou me perguntando se consigo me dar bem com meus colegas de trabalho. Ou, em outras palavras, se vou conseguir me entender com eles, se a gente vai se dar bem. Então, get along. E aí eu até coloquei uma frase de exemplo aqui, ó, que diz assim, ó, the neighbors don't always get along. The neighbors don't always get along. Os vizinhos nem sempre se dão bem. Então eu acho que com essa frase aqui de exemplo, e dado o que está sendo dito aqui, você vai compreender melhor. Os vizinhos de fato nem sempre se dão bem. Se dão bem, aí você já entende aí que não tem um bom relacionamento. Não se entendem, não se bicam, não se beijam. Então, get along, aí você amarra esse get along com esse significado. Os vizinhos nem sempre se dão bem, na maioria das vezes não. É um arranca-rabo danado. Então você já coloca isso mais forte na sua mente. Então, get along. Vizinhos não se dão bem, ou se dão bem, né? Quiçá, né? Quem sabe. Então, get along. Se dar bem com alguém ou lidar bem com alguém. E também temos a palavra coworker. Coworker.
Seja sincero, se eu te perguntasse o que significa coworker, sem você ter tido o apoio da tradução, você saberia dizer aí na ponta da língua? Talvez, mesmo com a tradução, você nem saberia. Se você não conhecesse a palavra coworker, mesmo tendo visto a tradução aqui, se eu te perguntasse assim de supetão, talvez não viria na sua mente ali. Você não saberia identificar rápido onde que coworker apareceu aqui na tradução, caso você não conhecesse. Por isso que é importante você estar frisando as palavras, você está marcando elas, como é o que eu estou fazendo aqui. Por exemplo, se houve outras palavras aqui que eu não marquei, mas foram novas para você, fica aí a dica para você fazer o mesmo aqui. Ó. E aí o que você faz? Essa palavra que você marcar, coloque ela dentro de um contexto, como eu fiz aqui. Ó. O contexto para uma palavra é uma frase. Coloque ela dentro de um contexto que você vai saber qual está sendo o uso dela ali. É muito mais eficiente. Então, vamos ouvir mais uma vez? It was my first day at the new job. I keep wondering if I did a good job. I'm wondering if I can get along with my coworkers. Foi meu primeiro dia no novo trabalho. Eu continuo me perguntando se fiz um bom trabalho. Estou me perguntando se consigo me dar bem com meus colegas de trabalho. Então é isso aqui. Aqui a gente já avançou mais um pouco na nossa compreensão. Olha, para você que não sabe, aqui no canal existe a área de membros, onde eu coloco conteúdos exclusivos para a galera que está lá dentro. E aí esse tipo de detalhamento que você já viu eu fazer até agora, lá eu faço bastante e com muito mais detalhamentos ainda. Lá tem vários conteúdos já, histórias completas. Aqui é uma história curtinha. Lá eu uso histórias maiores, onde a gente tem mais espaço para aprender muito mais. Então, se você quiser conhecer aí a área de membro, fica a dica. Você encontra o link para participar sempre aqui abaixo na descrição do vídeo. É só você olhar na descrição e tem o link lá, seja membro. E aí você vai ter acesso a vários conteúdos onde eu vou com muito mais profundidade no aprendizado. Pois bem, então a gente acabou essa parte aqui, agora a gente vai para a terceira, né? É uma compreensão aí progressiva que a gente está fazendo. Vamos ouvir a terceira parte? The recruiter said I was very qualified for the job. If that's true, I feel like the first day should have been easier. O recrutador disse que eu estava qualificado para o trabalho. Se isso for verdade, sinto que o primeiro dia deveria ter sido mais fácil. Então, aqui a gente já entende a situação. Ele diz que a pessoa que estava recrutando novos empregados, novos funcionários, disse que ele estava apto, qualificado para o trabalho. Mas aí ele fica se perguntando, né? Já que ele está ali indagando até agora, está sem sono, perdeu o sono, pensando nisso, tá, se eu fui qualificado, estou qualificado para o trabalho, por que o primeiro dia foi tão difícil assim? Em outras palavras, né? Então ele esperava que o primeiro dia fosse mais fácil, já que ele está qualificado para essa função. E aí eu separei algumas palavras aqui. A primeira é recruiter. Recruiter, que significa recrutador. E ela aparece logo no começo aqui, ó. The recruiter said. Então, recruiter, recrutador. E também mais adiante a palavra qualified. Qualified, ela vai aparecer aqui, ó. The recruiter said I was very, muito qualified. Qualificado ou apto. Então, qualified, você pode traduzir para qualificado ou apto. Você vai olhar aqui na tradução, foi traduzido como o recrutador disse que eu estava qualificado. Mas poderia estar aqui apto, disse que eu estava apto para o trabalho, que vai comunicar a mesma coisa. Então, recruiter, recrutador, qualified, qualificado. E também mais adiante temos essa estruturinha aqui, essa expressão que é o feel like. Feel like. E aí você tem que entender isso aqui.
como uma única palavra. Não veja isso aqui como duas. Feel, sentir, like, como ou gostar, seja lá o que for. Não entenda dessa forma. Veja sempre como um bloco. Feel like. É como se fosse isso aqui, ó, junto. Feel like. Então, uma estrutura. Então, o que significa essa estrutura feel like? O feel like, ele pode assumir aí, basicamente, dois sentidos principais aí. Um deles é no sentido de desejo. O outro é no sentido de sensação. Aí eu coloquei aqui dois exemplos para ficar fácil de você compreender. Veja bem, então feel like, que pode significar sinto como, ou sinto que, ou estar afim, ou estou afim de, querer alguma coisa. Em outras palavras, desejar. Então no nosso primeiro exemplo aqui, você vai ter o quê? I feel like being alone this weekend. I feel like being alone this weekend. Então aqui feel like, ele está dizendo o quê? Estou afim, né? I feel like, de ficar sozinho, being alone this weekend, este fim de semana. Então, I feel like nesse contexto aqui está significando estou afim, ele quer alguma coisa. Então, desejo. E também abaixo temos o que? I feel like it should be easier, que na verdade é a mesma frase que aparece aqui no contexto. I feel like the first day should have been easier. I feel like it should be easier. Eu sinto que deveria ser mais fácil. Eu sinto. Então, neste caso aqui, já está mais para uma sensação. Sinto que, sinto como, mas para aqui é o sinto que calha melhor. I feel like it should be easier. Eu sinto que deveria ser mais fácil. Então, você vê o uso do feel like, que você deve encarar como uma estrutura, sendo usado aqui nos dois sentidos, certinho? Então, feel like, no sentido de desejo e de sensação. E também temos a palavra easier, easier, que é dessa palavrinha easy, que é isso aqui, ó, easy, fácil, easy. Aí quando você adiciona esse sufixozinho, que aí dá uma transformada na palavra, fica easier, easier, você adicionou esse aqui, ó. Então, easy, fácil. Easier, mais fácil. E aí você já aprende, né, duas palavrinhas aqui. Quer dizer mais fácil, ao invés de você dizer more easy, você simplesmente diz easier. Agora, se você quiser dizer more easy, aí você pode dizer também. Mas uma forma mais simplificada e mais direta e rápida é o easier. Por isso ele usou aqui no contexto, né? I feel like the first day should have been easier. E aí você percebe de novo que o uso do present perfect, que eu fiz questão de tomar um determinado tempo lá no início deste vídeo para você compreender, ele aparece aqui de novo. Olha aqui, ó. Should have been easier. Aí aqui vou aproveitar para te explicar isso aqui. Esse should have, na verdade, seria o have. Should have been easier. Esse should, ele é o auxiliar do principal aqui, né? Então, é o que deixa o deveria. Esse should permite você dizer isso aqui, ó, deveria. Ó, I feel like, eu sinto que, olha a estrutura feel like aqui, the first day, o primeiro dia, should have been easier. Should have, deveria ser mais fácil. Por conta desse present perfect aqui, ó, essa estrutura bem, é como se ele dissesse deveria estar sendo. Eu coloquei aqui deveria ter sido, mas deveria estar sendo. Afinal de contas, o dia ainda está acontecendo. Tanto é que ele ainda está tentando dormir. Ele está no dia atual do primeiro dia de trabalho dele. Então poderia estar sim na tradução.
por conta do have been. Should have been easier. Deveria estar sendo. Olha o ato de continuidade aí acontecendo por conta do present perfect. Beleza? Então, com isso a gente conclui essa parte aqui. Aprendemos essas novas palavras e aí essas palavras novas que você aprendeu e cada palavra nova que você for adquirindo, elas são é o primeiro contato seu com essas palavras, você vai entender, você vai aprender ali, mas geralmente não fica retido na sua mente. Mais adiante você vai esquecer, por exemplo, o que significa recruiter, ou qualified, ou feel like. Daqui a 2 horas, se eu te perguntasse, talvez você não iria lembrar. E aí o que você precisa fazer? Você precisa estar sempre em contato com essas palavras que você aprendeu. Seja através do mesmo conteúdo ou em outros conteúdos, em outras situações que ajudam bastante a você reter essas palavras. Por isso, repetição ela é fundamental. Vamos ouvir mais uma vez esse mesmo texto? The recruiter said I was very qualified for the job. If that's true, I feel like the first day should have been easier. O recrutador disse que eu estava qualificado, apto para o trabalho. Se isso for verdade, I feel like, sinto que o primeiro dia deveria ter sido mais fácil, ou deveria estar sendo mais fácil. Agora, a gente com isso vai para a conclusão, nessa compreensão progressiva dessa história que você ouviu lá no começo, só o áudio e depois pela segunda vez com a ajuda do texto. E agora, parte por parte, com a ajuda da tradução. E a gente aprendendo muito, destacando os vocabulários, tudo mais. I'm thinking maybe I should write some of these feelings down. If I do, perhaps I'll be able to get some sleep. Estou pensando que talvez eu devesse anotar alguns desses sentimentos. Se eu fizer, talvez eu consiga dormir um pouco. E aqui acontece algumas palavras novas também, né? E aí eu anotei esse primeiro aqui, que é um phrasal verb, que diz o quê? Write down. Write down significa escrever, anotar. É um phrasal verb que vai ter basicamente esse sentido aqui, de anotar, escrever. Porque a maioria dos phrasal verbs, eles têm mais de um sentido. Eles podem ser usados em diversos contextos, significando em cada contexto uma coisa diferente. No caso do write down aqui, é basicamente escrever, anotar. E onde que esse write down aparece? Ele aparece logo aqui, ó. I am thinking maybe I should write some of these feelings down. Só que aqui ele está separado, percebe? Ele começa aqui o write e só vai acabar aqui, ó, o down já depois. Por quê? Porque colocou-se aqui, está entre ele, o objeto direto, que é o que? Some of these feelings. E o objeto direto seria aquilo que responde à ação de um verbo, né? Write down, escrever. Escrever o quê? Então, esse o que é o verbo direto. Some of these feelings. Alguns desses sentimentos. Poderia, dependendo do contexto, algumas dessas sensações. E aí o feeling ser traduzido por sensação ou sensações, que no caso aqui está no plural, né? Feelings. Então por isso que o phrasal verb está aqui dividido. A partícula dele down está aqui depois desse objeto direto aqui, ó. Mas ele poderia estar assim, ó, sem essa divisão. Esse down aqui você tira daqui e coloca logo aqui junto do write. E ficaria aqui, ó. I am thinking maybe I should write down some of these feelings. Poderia estar assim. E não alteraria em nada. E estaria gramaticalmente correto também. Mas geralmente você vai ver que muitos phrasal verbs, muitos mesmo, não são todos que podem dividir assim por conta desse objeto direto, mas muitos deles podem ser divididos, podem estar ali entre objeto direto, o verbo principal e a sua partícula, né? O verbo principal é o write, a partícula é o down, então o verbo e a partícula pode estar entre eles ali
o objeto direto. Em muitos phrasal verbs pode acontecer isso e geralmente as pessoas utilizam dessa forma, né, com esse objeto direto entre o phrasal verb. Mas pode acontecer igual está aqui também. Estou dizendo isso só para você ter conhecimento disso, para você estar ciente. Então seja I should write some of these feelings down ou I should write down some of these feelings, tanto faz. Belezinha? E aí com isso a gente avança para a próxima palavra, que é o feeling. Feeling, sentimento. Feeling, sentimento. Ou pode ser também sentindo, por exemplo, I'm feeling good right now. Estou me sentindo bem. Então, sentindo. Feeling, sentindo. E aqui ele aparece no plural, né? Some of these. Alguns destes sentimentos. Feelings. E mais adiante a palavra perhaps. Perhaps. Esse perhaps aqui pode ser novo para alguns de vocês. E ele significa o quê? Talvez, porventura, quiçá, é o famoso quem sabe, né? É uma possibilidade. Então ele aparece aqui, ó. If I do, se eu fizer, ou se eu anotar, porque esse if I do, o do aqui está amarrado ao ato de write down. Se eu anotar, perhaps, talvez, porventura, quiçá, I'll be able to get some sleep. Esse I'll aqui é uma junção, é uma contração do I will. Então ficou I'll. O I will é isso aqui, para você que não está por dentro. I will. Eu vou, eu irei. Então voltando para como estava. I'll be able. Ou able de novo aparecendo aqui. Serei capaz. Eu poderei. Get some sleep. Dormir um pouco. Então, get some sleep foi traduzido aqui para dormir um pouco, ou seja, talvez eu consiga dormir um pouco. Maybe, perhaps, I'll be able to get some sleep. Esse perhaps aqui, ó, poderia ser a palavra maybe. Isso aqui, ó, que na verdade ela até foi usada anteriormente. If I do, maybe I'll be able to get some sleep. Poderia ser o maybe aqui também e comunicaria a mesma coisa. Mas o texto original está a palavra perhaps. Perhaps, que tem a mesma conotação, o mesmo sentido. Então vamos ouvir de novo? I'm thinking maybe I should write some of these feelings down. If I do, perhaps I'll be able to get some sleep. Estou pensando que talvez eu devesse anotar alguns destes sentimentos. Se eu fizer, talvez eu consiga dormir um pouco. Então com isso a gente conclui esse texto aqui, né? Aprendemos até phrasal verb aqui, né? E algumas outras palavras. E agora a sua compreensão melhorou. Ela melhorou e pode continuar melhorando. Como? Se você utilizar a repetição. Está sempre em contato com o que você acabou de aprender. Agora com isso, a gente vai ouvir de novo o mesmo texto, né? Todo o texto, mais uma vez, e você vai ver o quanto que a sua compreensão melhorou. Faça só a comparação. Só que antes de a gente concluir esse texto, antes de você ouvir mais uma vez ele e ver que sua compreensão aumentou, só quero deixar um recadinho seguinte para você que está aí pesquisando por um bom curso de inglês. Só para você saber que eu sempre recomendo um curso aqui no canal. E você encontra o link desse curso que recomendo aqui na descrição do vídeo. Sempre estará tanto na descrição quanto no primeiro comentário fixado. É um curso que usa uma metodologia que acelera o seu processo de aprendizado. E você tem a possibilidade de você aprender inglês até 6 vezes mais rápido do que normalmente acontece. Além disso, você tem a chance e tem a possibilidade, há uma probabilidade de você atingir a fluência em alguns meses. E aí, se você quiser entender melhor como que funciona essa metodologia, por que ela pode entregar esse resultado, é só você conferir o link que vai estar aqui na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Se você quiser realmente aprender inglês mais rápido, fica aí a dica. Vale a pena você dar uma conferida neste curso para você entender como que ele funciona, nem que seja só por curiosidade.
certinho? Então, dito isso, vamos voltar aqui para o nosso contexto, sem perder o fio da meada, e vamos tanto ouvir quanto acompanhar o texto dessa história que a gente acabou de estudar. E veja o quanto o seu inglês melhorou, a sua compreensão. Vamos lá? I've been trying to go to sleep for 2 hours, but I haven't been able to close my eyes. I've been thinking about today. It was my first day at the new job. I keep wondering if I did a good job. I'm wondering if I can get along with my coworkers. The recruiter said I was very qualified for the job. If that's true, I feel like the first day should have been easier. I'm thinking maybe I should write some of these feelings down. If I do, perhaps I'll be able to get some sleep. Então você acabou de ouvir, eu sei que você entendeu muito mais, a sua compreensão melhorou por conta desse processo, desse ato de progredir na compreensão. Primeiro só o áudio, depois áudio e texto, depois a gente analisou o texto mais de perto. Então saiba, texto com áudio é uma das melhores formas, é uma das formas mais eficazes de você aprender inglês. Precisa ter o texto junto com o áudio, precisa ter, porque isso acelera o seu aprendizado, certinho? Então fica aí a dica para você dar continuidade a esse processo, para você fazer aí mesmo na sua casa. Se você quiser continuar trabalhando esse material aqui, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto o texto e o áudio para você baixar e você mandar ver aí na sua casa. Então vai estar o link do texto, do áudio e também o link para você conhecer o curso que eu estou te recomendando, beleza? Então é isso aí, espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido bastante e a gente se encontra no próximo vídeo para aprender mais inglês, seja com texto e áudio ou seja com qualquer ferramenta que nos ajude a evoluir no inglês. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!